Gravando nesse computador. Tem mais gente aqui que à medida que vai chegando aqui, eu vou admitindo, né? E vamos iniciar nossa aula. Queridos, nós vamos falar hoje, nós estamos entrando logo na etapa final da nossa matéria, né? Nós vimos a teoria da pena, né? Vimos as espécies de pena, vimos o cálculo, a dosimetria da pena, né? Vimos como é que como se fixa, né, a pena privativa de liberdade, a pena restritiva de direitos, como se calcula a pena de multa, né? Vimos aí livramento condicional, vimos sursi, progressão de regime, vimos os regimes prisionais, né, efeitos da condenação, já vimos aqui, né? E hoje vimos as medidas de segurança na aula passada também, matéria extremamente importante, né, relevante para o nosso currículo, né? E hoje a gente vai começar a ver a porta de saída do Penal 2, né? Concluindo a matéria com vocês, a gente pode começar a desenvolver aqui outras atividades que envolvem direito penal 2, mas que não sejam necessariamente uma aula expositiva. Aí a gente pode começar a fazer alguns debates aqui, trazer alguns temas relevantes aqui sobre a matéria, não é? Podemos fazer aí um apanhado Bom geral. dia, professor. Bom dia. Essa matéria, ela começa a contar como uma matéria da P2, né? De hoje em diante. Na verdade, a minha matéria é cumulativa, tá? A matéria toda cumulativa. Tá bom, Entendi. gente? Porque assim, é impossível ver uma coisa sem ver outra, né? Então, assim, ela é cumulativa. Então, vamos ficar bem ligado com relação a isso. Tá bom? É claro que numa segunda prova vai ser muito mais essas questões que nós estamos falando aqui, mas tem questões que vocês vão ver que vocês não conseguem resolver se não conhecer a parte anterior, né? Medida de segurança, as noções de pena. Então, façam sempre o estudo de vocês cumulativo, tá bom? Então, hoje a gente vai começar a ver a extinção da punibilidade. A extinção da punibilidade, queridos, veja bem, nós vimos o seguinte, né? A gente viu que existe um poder de punir, que é o jus puniendi, né? E esse direito de punir, ele está numa abstração, né? Mas quando ocorre o crime, esse direito de punir, ele sai de uma abstração e entra agora no mundo concreto, né? Então, a partir do momento, né, que o Estado ele detém o direito de punir, chamado jus puniendi, né? Mas a partir do momento que o sujeito pratica um crime, aí nasce, no caso concreto, o dever de punir do Estado, né? Agora, essa punibilidade, o que é a punibilidade? É a possibilidade de se aplicar a pena, né? Ela não faz parte do elemento, não faz parte do conceito de crime. Vocês viram lá em Penal 1 que crime é o quê? Crime é um fato típico, ilícito e culpável, né? A punibilidade, ela não entra no conceito de crime, né? A punibilidade é a consequência do crime, né? O crime é fato típico, ilícito e culpável. Existe uma parcela muito pequena da doutrina que trabalha com o conceito quadripartite, que seria o crime, fato típico, ilícito, culpável e punível, né? Essa corrente, essa ideia não prosperou entre a doutrina brasileira. A doutrina brasileira trabalha crime, fato típico, ilícito, culpável. A punibilidade é uma consequência natural, né, do crime, assim como a pena é a consequência natural àquele que pratica uma infração penal, né? Então, dentro desse entendimento, dentro dessa
desse momento que a gente está vivendo, esse item que a gente começa a estudar, o que a gente precisa conhecer? Primeiro, conhecer a natureza jurídica da extinção da punibilidade, identificar no caso concreto a aplicação e efeito das diversas causas de extinção da punibilidade e verificar possíveis falhas na resolução de casos concretos. Então, nosso objetivo, né, nesse momento são esses três. Né? Vocês vão ter que saber o que é a extinção da punibilidade, verificar no caso concreto a aplicação e efeito, e quando alguém apresentar um caso já pronto, você saber apontar, olha, aqui houve um erro, ali houve outro erro. Né? Então vamos falar então aqui, olha, de extinção da punibilidade. A gente começa aqui com um slide para vocês, que diz assim: quando o sujeito pratica um crime, surge a relação jurídico-punitiva. De um lado, aparece o Estado com o ius puniendi, de outro, o réu, com a obrigação de não obstaculizar o direito do Estado de impor a sanção penal. Com a prática do crime, o direito de punir do Estado, que era abstrato, torna-se concreto, surgindo a punibilidade, que é a possibilidade jurídica do Estado impor a sanção. A punibilidade não é requisito do crime, mas sua consequência jurídica. Então, tudo que eu vinha falando para vocês aqui, não é? Ele se aperfeiçoa nessa explicação aqui, né, que eu tirei da doutrina para vocês. Não é? A punibilidade ela é consequência do crime e não conceito do crime, ok? O artigo 107 do Código Penal, tá? Tomem nota, artigo 107 do Código Penal, ele traz as hipóteses de extinção da punibilidade. Tá? Ele traz um rol dizendo quais são aquelas situações em que ocorrerão a extinção da punibilidade. E a primeira delas é essa aqui, a morte do agente. Tá? Quem é esse agente aqui? É o sujeito ativo, aquele que praticou o crime, o réu. Tá? Então, dada a morte do agente, a pena se extingue, pois reina no direito penal o princípio da responsabilidade personalíssima, de modo que a pena não pode ultrapassar a pessoa do agente. Então, o que é essa responsabilidade penal personalíssima? Somente aquela pessoa que praticou o crime é que pode responder por aquele crime. Então, assim, eu não posso responder aquele crime por uma outra pessoa. Né? Tício pratica o crime. Né? Mévio, pai de Tício, né? Pode confessar o crime e pagar a pena no lugar dele? Não, não pode. Por isso que quando ele morre, quando morre o agente, com ele morre também a punibilidade, ou seja, a possibilidade de se aplicar uma pena. Tá? Justamente porque a pena ela é personalíssima. Então, sendo personalíssima a responsabilidade penal, a morte do agente faz com que o Estado perca o jus puniendi, não se transmitindo a seus herdeiros qualquer obrigação de natureza penal. De natureza penal. Então, veja bem, Tício praticou o crime, foi condenado, morreu. O seu filho Mévio pode cumprir a pena por ele? Não, não pode. Mas e a obrigação civil de reparar o dano? Pode passar para os herdeiros? Pode, no limite da herança, respeitado o limite da herança. Então, por exemplo, Tício morreu e deixou de herança para Mévio 50 mil reais. Muito bem. Só que a obrigação de Tício reparar o crime que ele praticou em vida foi de 85 mil reais. Então, daqueles 50 mil que ele herdou, esses 50 mil vai embora.
Mas os outros 30 mil ele vai tirar do bolso dele? Não vai. Porque a responsabilidade civil, ou seja, a obrigação de reparar o dano causado pelo crime, é sim repassado aos herdeiros, mas no limite do quê? Da herança. Tá bom? Cuidado com isso. Mas a obrigação penal, a responsabilidade penal, não passa nada para os herdeiros por conta do princípio da responsabilidade penal personalíssima, que alguns autores vão chamar de intranscendência, né? Princípio da intranscendência ou da responsabilidade penal pessoal ou da responsabilidade penal personalíssima, tá bom? Muito bem. Sendo personalíssima, não se transmite ao herdeiros nenhuma obrigação de natureza penal. Perfeito. Aí depois tem o terceiro item aqui. A morte do agente deve ser provada por meio de certidão de óbito. O CPP, ele traz uma limitação de prova, né? Professor, mas no caso Elisa Samúdio, por exemplo, não teve certidão de óbito? Teve certidão de óbito? Não teve? Como é que foi a situação ali? Veja bem, como que o direito penal trabalha a questão da morte, né? A prova da morte. Todo crime que deixa vestígio requer exame de corpo de delito. Ou seja, o laudo, no caso da morte, o laudo de exame cadavérico, o necroscópico, né? Mas o Código Penal diz que, não sendo possível o exame de corpo de delito, por terem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal supre a falta. A prova testemunhal supre a falta. E no caso do goleiro Bruno, daquela atriz Elisa Samúdio, o que acontece ali? Não tinha o exame de laudo cadavérico, não tinha um laudo cadavérico, né? Mas existia testemunha, o rapaz que viu ela sendo morta, né? E o seu corpo sendo ocultado. Né? Agora, aqui está aqui para efeitos penais também se prova a morte com a prova testemunhal. Tá bom? Aí vem aqui uma questão interessante, botei em vermelhinho para vocês aqui embaixo. Ó. E se decretada a extinção da punibilidade pela morte do agente, ficar provada a falsidade da certidão de óbito. Olha que coisa interessante, para a gente raciocinar um pouquinho aqui, né? Para a gente fazer uma brincadeirinha aqui com esse tema de manhã, né? Então, o Tonhão, ele fez o quê? O Tonhão, ele praticou um latrocínio, estava foragido. Muito bem. Aí, o que o advogado do Tonhão fez? O Saul Goodman, o advogado do Tonhão. O que ele fez? Ele pegou, conseguiu uma certidão de óbito falsa, juntou no processo. Juntou no processo. A certidão de óbito falsa. O juiz abriu vista ao Ministério Público, o Ministério Público deu parecer pela extinção da punibilidade em razão da morte do agente, né? E o juiz decretou a extinção da punibilidade com a morte do agente. Dias depois, aparece o Tonhão lá no Mercadão de Madureira, né? Tomando caldo de cana com pastel de queijo, né? E falando mal do Vasco, né? E aí, queridos, como é que fica você? Como é que fica o judiciário? Como é que fica toda essa situação aí na visão de vocês? O que vocês acham? Vocês entenderam o caso, né? Ele cumpre a pena, daí para frente, se reabre o processo. Mas aí que tá o problema, né? Como é que vai reabrir um processo que já acabou, né? É novo crime, não é isso? Novo processo. Novo crime agora de falsidade, não é isso? Correto. Poxa, mas falsidade é bem mais leve do que um latrocínio, né? Assim, ia sair no lucro ele, não é?
ele ia sair no lucro, né? A falsidade é de 1 a 5, dá até suspensão condicional do processo. Latrocínio, a pena mínima é 20 anos, né? Hediondo. E aí? Interessante. Deixa eu explicar para vocês o que acontece. Professor Luiz Flávio Gomes, ele dizia o seguinte, olha, depois que transita em julgado, não cabe mais recurso, cabe, nós chamamos de revisão criminal. Revisão criminal é aquela ação que visa desconstituir a coisa julgada material. Tá? Então, você tendo uma nova prova, você pode, agora com uma revisão criminal, desconstituir aquela coisa julgada. Só que, no Brasil, só admite a revisão criminal em favor, em benefício do réu, não admite contra. Então, o professor Luiz Flávio Gomes dizia o seguinte, que nesse caso, né, o Estado paga pela sua incompetência. E aí, o sujeito responde tão somente pelo crime de falsidade documental. Porém, Ada Pellegrini Grinove, quando ela trabalha o livro Teoria Geral das Nulidades no Processo Penal, isso é muito matéria de processo penal, vocês vão ver um pouco mais à frente, mas eu vou já aguçando um pouco a curiosidade de vocês com relação ao processo penal, a matéria que vai vir pela frente aí para vocês, né? O que acontece? A professora Ada Pellegrini, ela diz o seguinte, olha, não é caso de revisão criminal, não é caso de anulação da sentença, porque ela entende que a sentença baseada, né, de extinção da punibilidade, baseada numa certidão de óbito falsa, ela não é um ato passivo de nulidade, é um ato inexistente. O que é um ato inexistente? Não é materialmente inexistente, é juridicamente inexistente. Ela existe materialmente, você vê, mas não surte efeito nenhum no mundo jurídico. Então, o que o juiz podia fazer? O juiz podia retomar o processo normalmente, como se ele não tivesse feito nada. Não é? Vai julgar o Tonhão pelo latrocínio e agora também pela certidão de óbito falsa. Muito melhor entendimento, muito melhor e mais justo o entendimento da professora Ada Pellegrini Grinove, não é? Coloque uma regra para vocês que vocês podem utilizar em todo o direito. Que é isso, Ricardo? Você é professor de direito penal e está falando que isso você pode ouvir? Pode aplicar em todo o direito? Direito tributário, direito empresarial, direito civil, direito penal também, processo penal também. Existe uma regra jurídica que diz o seguinte: ninguém pode se beneficiar da própria torpeza. Ninguém é lícito beneficiar-se da própria torpeza. Então, eu não posso praticar uma torpeza no processo e me beneficiar disso. Seria a falência de todo o sistema jurídico. Não é? Seria a falência de todo o sistema jurídico se alguém pudesse se beneficiar da própria torpeza. Tá bom? Então, lembre-se desse detalhe aí, que é extremamente relevante. Tá bom? Dúvidas com relação à morte do agente? Vou fazer brincadeira. Acho que não. Tem alguém aí? Tem Acho algum, que não. não, né? Tem algum espírito presente? Se identifique agora, né? Essa brincadeira do copo sempre dá merda, né? Sempre tem que chamar um padre para quebrar o copo, rezar uma missa na casa.
Olha, pela hora o corpo está presente, a alma que é meio duvidoso. A alma está se esforçando, né? Ainda mais depois de um feriadinho, né? Onde a pessoa tira aquela marafona de ficar em casa, né? Babando na fronha do travesseiro, vendo Netflix, né? Queridos, olha, vou fazer uma sugestão para vocês, hein? Uma sugestão para vocês. Na Netflix tem um filme estrelado pelo Denzel Washington, filme recente dele, né? Que ele faz o papel de um advogado criminalista, ele com cabelão black desse tamanho assim, e ele faz o papel de um advogado criminalista em Nova York, né? E ele se envolve num tumulto. E eu vou ser muito sincero com vocês, olha, é um filme interessante pra chuchu. O nome do filme é não sei que lá, Israel Escudeiro. É o nome dele. O nome do filme é o nome dele, tá? Não sei se é Norman J. Israel Escudeiro, alguma coisa assim. Vocês vão ver a cara dele lá, aí vão ver o nome do filme diferente lá. Assistam, porque, ó, muito bom mesmo. E tem um dilema jurídico muito interessante para vocês refletirem, não é? Esse filme do Denzel Washington. E tem um outro filme também que é muito interessante, na verdade não é um filme, é uma série, né, que faz a gente refletir bastante também, é a série Suburra. Suburra, tá? É um filme que fala sobre a máfia romana, tá? É uma série italiana, né, que fala sobre a máfia romana, né? E aí ele mostra como é que o crime organizado se entrelaça com o Estado e com o Vaticano. Uma coisa incrível, como que o crime organizado, ele, ao mesmo tempo, ele vai se enraizando para dentro da administração pública e do Vaticano. É demais. Suburra, né? Existem várias máfias, né, na Itália, né? Você tem na Sicília a Cosa Nostra, né? Você tem em Nápoles a Gamorra italiana, né? E aí você tem a Suburra, que no caso aí é uma região lá de Roma, que é onde tem a máfia romana. É punk para vocês assistirem, tá? São duas sugestões aí de filmes que envolvem questões jurídicas relevantes, bom para debate, bom para aumentar mesmo a visão crítica do direito penal, tá? Tanto Suburra, série, quanto esse filme do Denzel Washington, que vale a pena vocês assistirem, tá? Se tivéssemos aula presencial, poderíamos até marcar um Júris vídeo para assistir e depois fazer um debate. Eu acho muito interessante essas coisas, né? Mas vamos lá. Vamos falar agora da segunda causa de extinção da punibilidade do artigo 107, que é a anistia. Vocês já cansaram de ouvir, né? Essa palavra anistia. Fulano foi anistiado, a Dilma Rousseff foi beneficiada pela anistia, né? Mas o que é a anistia? A anistia é uma forma de perdão estatal. O Estado, ele perdoa o crime. Não é o juiz quem perdoa o crime. É o Estado. É o Estado. E a anistia é tão forte que ela promove o esquecimento jurídico de uma infração penal. Esquecimento jurídico de uma infração penal. A Joana levantou a mão. Quer falar, Joana?
Sim, no caso a anistia, ela é, digamos assim, pode ser temporária, as Não, saidinhas de deixa, Natal, não, Dia não, das não, Mães. deixa eu terminar a explicação que aí você vai saber. Estou começando ainda a falar dela agora, tá? Eu vou, depois da explicação, você vai ter o conhecimento direitinho, tá bom? Então, olha, a anistia é o esquecimento jurídico de uma infração penal. Ou seja, eu não só perdoo, como eu esqueço que ele praticou aquele crime. Aplica-se, em regra, a crimes políticos. Em regra, a crimes políticos. Né? Por exemplo, os crimes políticos praticados, né, no Brasil na época da ditadura militar foram anistiados. Né? Foram anistiados. Então, professor, a ficha criminal da Dilma mostrava um montão de crimes, todos políticos, né? Todos os crimes com finalidade política. Né? E a anistia, ela é atribuição do Congresso Nacional. Ou seja, o Congresso Nacional, ele vai publicar uma lei. Então você tem a lei penal que anistia. Então essa lei faz não só o perdão, fazendo com que a pessoa não seja punida, mas como se eu pegasse uma borracha e eu apagasse aquele fato, da história. Ou seja, o anistiado, ele volta a ser primário. O anistiado, ele volta a ser primário. Não fica com antecedente criminal e nada. Tá? Então, a anistia, ela é um perdão pleno. Até porque a anistia não pode ser revogada. Depois que o Estado, por meio de lei, concede a anistia, nem a revogação dessa lei é possível. Porém, tomem nota aqui, ó, não se aplica anistia à prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes, drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos. Então, esses crimes aqui são crimes que não admitem a anistia, tá? Então, tomem cuidado. Essa anistia aqui é o perdão pleno mesmo. O cara que é anistiado, ele recebe um perdão do Estado, assim, pleno. Né? Apaga da história o que ele fez a ponto dele voltar a ser primário. Tá bom? Então, a anistia é o primeira forma de perdão do Estado. A segunda forma... não, ainda tem aqui. Deixei ainda um trecho para a gente ler. A anistia se refere a fatos. Assim sendo, renova a condição de primariedade dos agentes. A anistia opera ex tunc, ou seja, para trás, para o passado, apagando o crime e extinguindo a punibilidade e demais consequências de natureza penal. A anistia faz cessar os efeitos penais da sentença condenatória com trânsito de julgado. O efeito civil da obrigação de reparação de dano, entretanto, não desaparece. Então, olha, a anistia, ela tem um efeito, o quê? Penal. A obrigação de reparar o dano permanece. Tá bom? Então, tomem cuidado com relação a isso aí. Graça e indulto.
né? Lá no artigo 107 do Código Penal, que são causas de extinção da punibilidade. 1, a morte do agente. 2, vem tudo junto. A anistia, a graça e o indulto. Né? Anistia, graça e indulto. Então, o que é a graça e o indulto? A graça e o indulto são também formas de perdão estatal. Só que a graça se difere da anistia porque a graça é individual e o indulto é coletivo. Então, por exemplo, a graça, o perdão, entregue a uma pessoa, né? E o indulto? O indulto é a um grupo de pessoas, né? O indulto, por exemplo, eu quero pegar agora e eu quero conceder esse perdão a todos aqueles que cumprem pena por crimes sem violência ou grave ameaça e que estão em regime aberto. É o que acontece no indulto de Natal. Não é? No indulto de Natal, que a colega Joana estava perguntando, isso aqui acontece no indulto de Natal. Já é uma praxe, né? Forense, já é uma praxe, forense, já é uma praxe, né, do Brasil, no Natal, ser concedido o indulto natalino. Pega lá aquelas pessoas que estão terminando de cumprir a pena, que têm bom comportamento, e aí você vai e concede um perdão. Só que, prestem muita atenção nisso aqui, viu? Porque a graça e a anistia, ela vai atingir, a graça e a anistia, a graça e o indulto, somente extinguem a punibilidade. Subsistindo o crime. Ou seja, a graça e o indulto não atingem os fatos, como é na anistia, que a anistia apaga completamente, não é, os fatos. Aqui não. Olha, tu vai receber a graça, vai receber o indulto, vai para casa, mas o crime que você praticou permanece anotado na folha de antecedentes criminais. Se praticar novo crime é reincidente. Tá? Se praticar novo crime é reincidente. Então, essa é uma diferença gritante entre a anistia e a graça e indulto. Tá? Tem mais uma questão, olha, mais uma diferença. A graça deve ser solicitada e o indulto é espontâneo. Então, por exemplo, o advogado pode pedir, né, a graça do Estado. O indulto não. O indulto ele é de ofício. Porém, ao contrário da anistia, que é por lei e é competência do Congresso Nacional, aqui o indulto é da competência do presidente da República. Do presidente da República. Tanto a graça quanto o indulto é da competência, não vou dizer da competência, mas da atribuição do presidente da República. Então, nos termos do artigo 84, parágrafo 1 da Constituição, o presidente da República poderá delegar a atribuição de conceder a graça e o indulto aos ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República e ao Advogado-Geral da União. Então, assim, ele pode delegar, mas a atribuição é dele. Tá bom? Então, essa aqui são diferenças muito importantes sobre graça e graça e indulto e a anistia. Olha aqui, ó, uma outra observação aqui. A graça e o indulto não impede a execução condenatória no cível de reparação de dano. É a mesma coisa aqui, é um ponto de coincidência entre a anistia, a graça e o indulto. Ou seja, ela tem caráter penal, mas não atinge os efeitos civis. Né? Se o indulto for concedido antes do trânsito julgado da sentença condenatória, o ofendido poderá valer-se da actio civilis ex delicto. Nesse sentido, é a súmula 631,
O indulto extingue os efeitos primários da condenação, pretensão executória, mas não atinge os efeitos secundários, penais e extrapenais. Ou seja, né, se o sujeito, né, recebe o indulto ou recebe uma graça antes mesmo do trânsito em julgado, pode acontecer, nada impede do quê? Do ofendido entrar com uma ação civil buscando a reparação do dano causado pelo crime. E é importante vocês conhecerem bem essas distinções. Por quê? Porque o que acontece? Essas distinções, elas são muito importantes, porque na prova de múltipla escolha, sobre graça, anistia e indulto, é correto afirmar que. E eles começam a misturar essas informações e você vai ficando confuso. Por exemplo, a graça e a anistia são atribuições do presidente da República. Errado. A graça, sim, mas a anistia, não. A anistia é do Congresso Nacional. Aí depois vão lá e colocam assim, olha, o indulto, né, somente atinge os crimes políticos. Tem nada a ver. Né? Crime político, em regra, é a anistia. Mas a anistia ela pode ser usada também para outros crimes, né? Que não sejam crimes políticos. Tá bom? E isso aqui é importante. Constituição Federal. A graça, a anistia e o indulto não podem ser aplicados em relação aos delitos referentes à prática de tortura, tráfico ilícito, entorpecentes e drogas afins, terrorismos e aos definidos como crimes hediondos. Então, cara, olha só. Isso aqui é uma regra também que é comum a todos. Esses crimes de tamanha barbaridade não podem ser aplicados, não podem receber essa benesse aqui, esse benefício. Tá bom? Dúvidas com relação à graça, anistia e indulto? Não. Não, né? Não, professor. Então, moçada, Professor, eu não se sei eu puder, vocês. só pode voltar só na parte que não pode se aplicar a anistia, por favor? Aqui? Se o senhor acabou. Se o senhor acabou. Sim, acabei. Eu vou fazer o seguinte, moçada. Esses crimes aqui, não é, que são os crimes hediondos equiparados, não são dignos, não podem receber o perdão estatal. Tá bom? Tortura, tráfico ilícito, terrorismo e os definidos como crimes hediondos. Os crimes hediondos estão na Lei 8.072/90, tá bom? Lá fala quais são os crimes hediondos. Extorsão mediante sequestro, latrocínio, estupro, homicídio qualificado e outras coisas bárbaras e nojentas como essas. Queridos, eu não sei vocês, mas eu preciso tomar um cafezinho. Vamos tomar um cafezinho, daqui a 10 minutos a gente retoma? Professor, Sim, Joana. eu vou fazer uma pergunta meio fora do contexto. Ex tunc, o que significa? Efeito retroativo, tá? Difere de ex nunc, que tem efeito só dali para frente. Ex tunc tem um efeito para trás também, ou seja, quando a lei diz que vai anistiar todos os crimes políticos, está se referindo aos crimes do passado. Todos os crimes do passado que tiveram natureza política serão anistiados. Entendeu? Se fosse feito ex nunc, seria o seguinte, ó, todos os crimes que vierem a ser praticados daqui para frente eu vou perdoar, não os de trás. Mas a anistia ela tem efeito que é ex tunc. Pega todos os crimes do passado para perdoar. Tá ok?
Com T é retroativo e com N é só para frente. Exatamente. Show de bola. Vamos tomar um cafezinho, então? Tá bom, vamos lá tomar. Isso. Daqui a pouco, então, 10 minutos. Estamos de volta? Estamos aí, professor. Beleza, então. Vamos lá. Vamos continuar a labuta. A próxima causa de extinção da punibilidade é a abolício criminis, aquela mesma que vocês estudaram lá atrás, né? Lá em Direito Penal 1, quando uma lei nova deixa de considerar criminosa uma conduta que até então era assim considerada. O que vai acontecer? Vão se extinguir todos os efeitos penais. Então, se o crime, não é, estava na fase de inquérito, o inquérito vai ser arquivado. Se estava na fase de processo, esse processo também vai ser arquivado, né? Se ele estava preso, cumprindo pena, vai ser solto imediatamente. Efeito da abolício crimes, né? Que também tem um efeito que é retroativo, ex tunc, né? Toda lei que é benéfica, ela retroage no tempo para beneficiar. Ah, Ricardo, quais são os exemplos de abolício crimes no Brasil, né? Quais crimes deixaram de ser considerados crimes, né? Quem pode me dar alguns exemplos aí de abolício crimes que já aconteceu no Brasil, né? Condutas O que adultério. Adultério. Adultério é o mais conhecido, né? Não sei por que ele é o mais conhecido, mas todo mundo fala logo. Adultério não é mais crime, né? É verdade. Mas não é só adultério, temos outros também. Quem pode me dar mais exemplos aí? Bigamia. Não, bigamia ainda é crime. Ainda? Então Bigamia. tem muito criminoso por aí. Não, porque a bigamia não, a bigamia é contrair um novo casamento sendo casado. Então não tem criminoso por aí não, ninguém quer contrair dois casamentos não, cara. Casamento é tão bom que você contrai núpcias, né? Então assim, não, bigamia não tem não tem ninguém bigamia aí não, né? Você vai ter muita gente pulando a cerca, aí já é outro problema, né? Mas também não é crime, né? Mas a questão toda é a seguinte, temos mais aí crimes, quem pode me dar outros exemplos aí? Vamos falar um pouquinho de história do direito penal? Vocês conhecem ou já conheceram a contravenção penal de vadiagem? Já ouviram falar da vadiagem? Sim. Não é aquela que a minha conterrânea aqui de Valença, Clementina de Jesus, cantava, né? Não vadia Clementina, fui feita para vadiar. Né? Não. A vadiagem era uma contravenção penal que veio do Decreto-Lei 3688/41, 1941. O que era a vadiagem? Era a pessoa não trabalhar, tendo condições para o trabalho, ela não trabalha, né? E não tem renda. Não tinha renda. Então, por exemplo, se o sujeito não trabalhasse, mas tivesse renda, não era vadio. Se o sujeito era apto para o trabalho e não trabalhava porque não queria, era vadio. Não é? Queridos, por quê? Né? Por que isso? Veja bem, a abolição da escravidão no Brasil se deu em 1888. O que acontece em 1888? Né? Os escravos livres agora migram para as capitais, né?
e aos poucos vão enchendo a rua de pessoas que não tinham trabalho, não conseguiam trabalho e ficavam lá sem fazer nada, porque não tinha trabalho, não conseguia nada. Então, o que o Estado precisava? De um argumento para tirar essas pessoas, para limpar essas pessoas da cidade, que era limpar entre aspas, né? Na visão de 1941, a expressão seria essa. Tinha que limpar as ruas, tirar essas pessoas de lá. Então, criou-se a contravenção de vadiagem para tirar essas pessoas da rua. Não é? Por que que, depois de muito tempo, ela foi revogada? Né? Por quê? Primeiro, com a Constituição de 88, ela traz aí a liberdade, né, como cerne do direito, cerne dos direitos civis, né? O sujeito, ele pode, se ele não quiser trabalhar, ele não faz nada. É direito dele. Eu não quero trabalhar, quero ficar aqui olhando. Vai ficar. Como é que eu posso incriminar uma conduta dessa, que não sai da esfera do próprio autor, não causa lesão a ninguém? Tá? E principalmente pelo princípio da igualdade. Como assim igualdade, Ricardo? Vamos imaginar, eu e Tício estamos lá na rua olhando para a cara do outro, sem fazer nada. E aí, meu irmão, beleza, beleza. Como é que tá? Tá beleza. E aí, beleza, beleza. Tá? Aí passa a polícia. Você aí, pergunta para Tício. Você trabalha? Não, mas meu pai me dá uma mesada todo mês de R$ 4.000. Então eu fico de boa. Ah, então tá bom, então não me evadir. E você, Ricardo? Eu não trabalho. Tem renda? Não. Bora pra caçamba. Joga o cara na caçamba e o cara leva. Leva ele embora. Não é? Então veja bem, para pobre vale a, a, a contravenção de vadiagem, né? Para o rico não. Então, afinal de contas, quem é vadio? Vadio é pobre, né? Pobre e negro, porque era isso que o poder queria, atacar a camada mais pobre e a camada negra da comunidade, da sociedade. Né? Vem até a calhar o tema, né? E obviamente que não foi à toa que eu estou colocando isso aqui, porque ontem nós tivemos o Dia da Consciência Negra e eu queria presentear vocês com alguma informação desse tipo, mostrando para vocês que a expressão que foi usada, que esse país não é um país racista, é de alguém que não conhece sequer a história desse país. Tá? E eu acho que se uma pessoa não conhece a história do país, ele não pode ser presidente nem vice-presidente desse país. Né? Porque a primeira coisa que você tem que conhecer, no mínimo, é a história. Né? Então, durante muito e muito tempo foi utilizada a contravenção de vadiagem para tirar os negros da cidade. E também na década de 80 e 90 para tirar travestis e prostitutas da rua. Tá? Ou seja, a lei dava base à autoridade para a prática do racismo e da homofobia. Durante muito tempo. Né? Então, o que a polícia fazia? Chegava em Copacabana, tinham lá, né, 2 ou 3 rapazes lá, né, travestis. Trabalha? Não, tá fazendo o que aqui? Ué, tô aqui, caçamba. Tira. Tira da sociedade, tira e leva. Então, quando a gente fala de racismo e homofobia estrutural, a gente está mostrando exatamente isso. Olha, as raízes, não é? Como que o Estado ele é racista e homofóbico, né? É uma coisa terrível. Durante muito tempo, né? A mocinha estava lá trabalhando, né?
como prostituta, eu considero trabalho, né? E ela estava lá trabalhando e a polícia chega e falou: você está fazendo o que aí? Ela não ia falar assim: ó, tô aqui sou prostituta, tô aqui. Não, tô aqui, ué. Não posso estar aqui? Você trabalha? Tem carteira de trabalho? Não. Você tem renda? Não. Entra aí na caçamba. Pegava, tirava, limpava a sociedade. Era para isso que servia essa contravenção de vadiagem. Tudo com o amparo do poder público. Tudo com o amparo do direito penal, com o amparo das leis, com o amparo do poder estatal. E aí, durante muito tempo, só depois é que foi revogado, depois de 88, depois da Constituição, muito depois, não me recordo agora de cabeça o ano que foi retirado a contravenção penal de vadiagem, mas eu diria que, historicamente falando, ainda é recente isso, né? E a coisa é complicada. Nós tivemos um caso ontem tão triste, né, do sujeito que foi espancado. O Brasil gosta de imitar os Estados Unidos até nas coisas ruins, né? E o que nós vimos ontem foi uma coisa assim muito triste, muito, muito pesada, né? Aquelas agressões. Será que o cara não imaginou que iam tirar a vida daquele rapaz? Aqueles socos, aquelas pancadas, não é? Se ele está praticando algum ilícito ali, não é? E qualquer pessoa do povo pode dar voz de prisão, então simplesmente você imobiliza e chama a polícia, deixa a polícia fazer o resto. Agora, o que fizeram não foi isso. O que fizeram foram uma execução, cara. Um linchamento, aquilo ali foi muito feio. Muito feio. Eu vou pausar a gravação, porque eu quero contar uma história para vocês. Então, retomando aqui a gravação, né? Ninguém pode ser considerado, ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, né? Está lá no artigo 2º do Código Penal, né? A lei nova discriminante, atuando retroativamente, exclui todos os efeitos jurídicos penais antes considerado infração. Tá? Então, abolir-se o crime. Tomar cuidado, por quê? Tomar cuidado, por quê? Existe um fenômeno aqui que engana vocês nessa hora da abolição de crimes, tá? Que é o que nós chamamos de continuidade típico-normativa. Estou escrevendo aqui embaixo, olha. Continuidade típico-normativa. O que é isso? No artigo 219 do CP, nós tínhamos o crime de rapto. O que era o crime de rapto? O crime de rapto dizia o seguinte: sequestrar mulher honesta para fim libidinoso. Vê que em 1940, né, a lei dizia sequestrar mulher honesta para fim libidinoso. Mas e a mulher que não era honesta? Mas e o que é a mulher honesta? E o que não é, o que é uma mulher desonesta? E um homem? Podia sequestrar ele para fim libidinoso e fazer o que quisesse, né? A mulher desonesta não tinha proteção nenhuma. Pega, faz o que quer. Agora, o que é uma mulher desonesta? Aí vinha Nelson Gria tentando explicar que é aquela mulher que rompeu com os pudores, né? E entregou a devassidão sexual. Que é isso? É isso que é a mulher desonesta? Então, assim, você vê que é uma coisa absurda. E olha, vou até ver aqui no CP quando foi revogado isso.
Só um minutinho, queridos. Então, olha só que coisa absurda. Você tinha o rapto. Deixa eu pegar aqui o do CP. Vou ver lá o 219 para ver em que ano que foi revogado. Vocês vão assustar, vocês vão cair para trás. Quer ver? Olha, o 219, que é o rapto, ele foi revogado em 2005. Olha que a Constituição é de 88 e ele foi revogado em 2005. Então, até 2005, existia a expressão sequestrar mulher honesta para fim libidinoso. Então, a proteção penal era só para mulher honesta. A mulher desonesta, você podia pintar o 7. Absurdo, né? É claro, não daria isso porque na hora do estupro seria o crime de estupro, mas raptar para fim libidinoso, né? Podia. Tinha proteção. Aí, quando em 2005 vem a revogação do rapto, e aí na mesma hora você pensa o quê? Opa, abolício crimes. Então agora na abolício crimes eu posso sequestrar mulher honesta para fim libidinoso, que não é mais crime o rapto. Olha que beleza. Não é? E aí que tu cai do cavalo, porque a mesma lei que revogou o 219 criou o inciso 5 no artigo 148. Inciso 5. Opa. Tinha o crime de sequestro e cárcere privado. E aí vem o 5. Inclui lá sequestro para fim libidinoso. E resolve a situação, porque fala que é sequestrar pessoa para fim libidinoso. E aí pessoa pode ser a mulher honesta, a mulher desonesta, o homem honesto, o homem desonesto. Pessoa é pessoa, não é? Então, olha só que situação interessante. E aí não houve abolício crimes com relação ao rapto. Houve o quê? O que nós chamamos de continuidade típico-normativa. Vou ler aqui o 148 para vocês, para não perder essa informação, que é muito importante. – 148. Privar alguém de sua liberdade mediante sequestro ou cárcere privado. 5. Se o crime é praticado para fim libidinoso. Ou seja, o rapto para fim libidinoso continua sendo crime, só que em outro tipo penal. Né? Fala, Joana. Vamos lá, hoje eu estou participativa. Uhum. Eu estou com uma ementa aqui que fala de no caso, um artigo também que teve abolício crimes. Eu posso lançar aqui no chat para você dar uma olhadinha e tentar me explicar? Claro, fala aí para mim qual é o crime de uma vez. Pode lançar no chat e já fala para mim. Esse é o problema, eu não estou conseguindo identificar. Como fala artigo, assim, aí eu não estou conseguindo identificar. Aí eu vou lançar o texto aqui no chat. Lança aí que eu vou ver aqui, peraí. Conseguiu lançar? Aqui. Deixa eu ver aqui.
Eu acho que tem a ver com a diminuição. Eu estou achando que tem a ver com a diminuição com a entrada do ECA na questão do adolescente com 14 anos consentir relação sexual. Eu Pô, acho que é aqui não isso. é caso de abolício crimes, não. Aqui não tem nada a ver com abolício crimes, não, Joana. Tá? Aqui não tem nada a ver com abolício crimes, não. Muito pelo contrário. Só mudou porque aqui o que aconteceu foi o seguinte, olha, deixa eu explicar. Existia 2 crimes diferentes. Existia o estupro e o atentado violento ao pudor. O que era o estupro? O estupro era constranger mulher, mediante violência ou grave ameaça, a ter a conjunção carnal. A conjunção carnal é a penetração pênis-vagina. Acho que, olha só, acho que Deixa eu faltou explicar, uma eu estou parte aí, eu explicando. acabei Peraí, eu mandando. estou explicando, tá? Então você tinha a penetração pênis-vagina, então a vítima só podia ser a mulher, tá? E você tinha também o atentado violento ao pudor, que era constranger alguém, podia ser homem ou mulher, a, mediante violência ou grave ameaça, a praticar ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Então, por exemplo, uma penetração anal, uma penetração oral, não seria o estupro, seria o atentado violento ao pudor. Só que se você for lá ver, o atentado violento ao pudor, do 214, foi revogado. Só que a mesma lei que revogou o atentado violento ao pudor fez a continuidade tipo normativa no 213. Porque agora o estupro é constranger alguém, não é só mulher, alguém, mediante violência ou grave ameaça, a conjunção carnal ou outro ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Então ele passou a chamar tudo de estupro, tanto o crime de atentado violento ao pudor quanto de estupro, passou a chamar tudo de estupro. Então, na verdade, o exemplo que você está me dando ali é um outro exemplo de continuidade típico normativa e não de abolício crimes. Tá bom? Não, Então, é porque faltou uma parte ali, não não, mas copiou o que negócio você todo. passou para mim já foi suficiente para entender o que aconteceu. Não é abolício crimes, é continuidade típico normativa. Tá bom? Professor, Oi. qual é o artigo agora que o senhor acabou de me explicar sobre um estupro? 213 O 214 foi revogado, foi não é isso? revogado, exato. E qual é o atual? É o 213. O 213, tá? Queridos, a próxima etapa aqui de extinção da punibilidade vai demandar bastante conhecimento aqui de processo. E o que eu vou fazer? Eu vou precisar de um pouquinho mais de tempo para explicar. Então, assim, para não ficar muito cansativo, eu gostaria de pedir a permissão de vocês hoje, metodologicamente, vou encerrar a aula mais cedo. Na próxima aula, eu venho falando dos institutos de perempção, renúncia, decadência, mas eu vou ter que dar primeiro uma noção para vocês de processo penal. E se eu vier passar essa noção agora, vai ficar muito cansativo no sábado para vocês. Então, metodologicamente, eu sei que não vai ser contraproducente. Então, eu vou pedir autorização de vocês. Vou terminar a aula hoje um pouquinho mais cedo. No próximo sábado, a gente começa do ponto aqui onde a gente parou. Mas alguém tem alguma dúvida com relação à aula de hoje? Não? Carla, tudo ok? Perfeito, professor. Beleza. Aqui, eu só vou te dar uma dica. Aham. Eu acho que o senhor deveria voltar a deixar a trilha sonora na hora do intervalo. Ah, Porque tranquilo. sempre que você volta é
um clássico. É. Desde o Zé Ramalho que eu tô esperando um Djavan, um Nando Reis. Eu gosto Entendeu? muito de ouvir um classicão mesmo, um Clube da Esquina, gosto de um... Belchior, então, é um dos meus preferidos. As letras do Belchior têm frases que estouram a sua cabeça, cara. É incrível. Né? Fique à vontade para compartilhar conosco. Então tá bom, gente. Show de bola. Ó, belíssimo fim de semana. Professor, muito obrigado, tá? Obrigado a vocês. E até sábado que vem. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.